Olá, amigos, olá, queridos irmãos, olá, companheiros, você que tem nos acompanhado nos nossos vídeos. Aliás, é um recadinho, curta os nossos vídeos. Acesse, você pode acessar, que você vai ter vários vídeos. Nós já postamos vários vídeos com vários temas, vários estudos. Como você sabe, eu sou Agnaldo Paviani, quase toda semana nós estamos juntos, estamos postando novos vídeos e sempre convidando você, curta os nossos vídeos. Curta aí os nossos livros que a gente sempre está divulgando. Enfim, vamos aprender, vamos crescer espiritualmente, porque esse é o sentido da vida. O sentido da vida é a evolução. Então, nessa evolução, nós temos que viver ou aprender a viver com muita sabedoria e com uma boa dose de bom humor. Eu não abro mão do bom humor. Eu acho que a gente tem que ter sempre o bom humor para viver a nossa vida. E outro dia ainda, quando eu realizava uma palestra, eu brincava dizendo assim, olha, quando eu digo que nós temos que ter bom humor, não é rir de tudo, porque as hienas também riem. Também não é rir toda hora, porque tem muita gente que ri da desgraça alheia, nem é brincar com coisa séria. Ter bom humor é simplesmente nós, em alguns momentos, brincarmos com aquilo que está acontecendo, sorrirmos, descontrairmos, para que a nossa vida não fique tão pesada. Eu sou um defensor do bom humor. Em quase todas as minhas palestras que eu tenho realizado, as palestras motivacionais, a gente coloca o bom humor, a piada gostosa, aquela anedota mais suave, aquela brincadeira que, além de ajudar no entendimento do tema que está sendo exposto, também nos diverte. Esse é o nosso convite, tá legal? Bom, vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje, a palestra de hoje, é uma continuação de um vídeo que nós postamos há algum tempo atrás. Você deve estar se lembrando, você que nos acompanha diariamente, que nós postamos o vídeo, O Poder da Fé. E nós fizemos uma primeira parte da palestra, onde nós citamos a mulher hemorroíça, onde nós lembramos da fé dessa mulher ao tocar Jesus, ao ser curada por Jesus. E nessa primeira palestra, nesse nosso primeiro estudo, nós levantamos uma questão: será que a fé pode curar? E hoje nós estamos voltando para falar novamente da fé e expormos alguns itens para nós entendermos essa questão da fé. Quando a fé cura? E para falar sobre isso, a gente, como eu disse ainda há pouco, a gente dividiu em itens, porque naturalmente é um tema longo, complexo, que demandaria aqui muito tempo se nós fôssemos fazer muitas reflexões. Mas como os nossos vídeos, eles são curtinhos, de 15, 12, 13 minutos, a gente faz a gente espreme um pouquinho para passar uma mensagem mais direta, mais objetiva, que dê para você compreender. E nessa vida louca de corrermos para um lado, corrermos para o outro, nem sempre dá para a gente ficar muito tempo acompanhando ou aprendendo. Então a gente tem gravado vídeos de daí no máximo 15 minutos. Então, dentro dessa linha de raciocínio, hoje nós vamos fazer a segunda parte desse estudo, O Poder da Fé. E para que a fé possa curar, um dos itens é que nós tenhamos a fé racional. Ou seja, o que é a fé racional? É aquela fé onde nós entendemos que algumas coisas da nossa vida não acontecerão exatamente do jeito que nós queremos. A fé racional, ela nos mostra, a pessoa que possui a fé racional, ela entende, não é nos mostra, né? Ela entende que ainda que ela tenha fé, ainda que ela acredite, as coisas não acontecerão exatamente na hora em que ela quer. As coisas não acontecerão exatamente do jeito que ela quer. Inclusive, na primeira parte da nossa palestra, quando nós falamos da fé, nós ressaltamos a questão dos problemas que nós estamos vivendo hoje, onde a raiz está numa encarnação passada. Então, às vezes você tem um problema e aquele problema precisa ser vivido durante um tempo, durante um período. Nós que trabalhamos com espiritualidade, nós que trabalhamos com cura em nossa instituição, a gente vê muitas vezes pessoas que têm um determinado problema e elas fazem um tratamento espiritual e inclusive, eu lembrei-me aqui agora de um exemplo. Eu vou dar o exemplo que fica mais fácil da gente entender. Eu me lembrei de uma senhora que ela foi fazer um tratamento espiritual e ela estava com um nódulo no seio.
E ela fez um tratamento, melhorou, ficou bem. E depois de um certo tempo ela voltou ao médico, porque a recomendação é que a pessoa sempre procure o médico. Quando nós falamos de tratamento espiritual, não estamos falando de concorrência com a medicina, muito pelo contrário. Eu acho que qualquer problema que nós temos que procurar o médico, nós temos que procurar a medicina. Só que os tratamentos espirituais podem ajudar e podem ajudar muito. E ela, depois de um período de tratamento, ela procurou o médico e ela ficou um tanto que decepcionada, porque o problema não estava resolvido. O nódulo continuava lá, do mesmo tamanho, no mesmo lugar, do mesmo jeito. E como ela reclamou comigo, nós tivemos a oportunidade de explicar para ela que o tratamento espiritual estava sendo feito não para que o problema desaparecesse, porque no caso dela, e cada caso é um caso, é bom que se diga isso, no caso dela era uma questão kármica, então ela teria que viver aquele problema. O tratamento espiritual estava sendo feito com o objetivo do problema não se ampliar, dela precisar de uma intervenção cirúrgica. Então não é que o tratamento espiritual não estava dando resultado, só que o objetivo era um pouco diferente daquele que ela esperava. Então quando nós falamos da fé racional, nós estamos falando disso, da pessoa entender que ainda que ela tenha fé, algumas coisas não acontecerão do jeito que ela quer. O que seria um exemplo de uma fé irracional? Assim, uma coisa muito comum. Uma pessoa que está passando por um problema muito grave, um problema de doença, então ela diz assim em suas preces: ó meu Deus, se eu me curar, se eu resolver esse problema, se eu não ficar com sequelas, eu prometo que eu vou doar 200 pães para as crianças abandonadas. Ou seja, as crianças que estão na rua ou as crianças de uma creche. E aí ela não recebe, vou usar aqui uma palavra muito comum no meio religioso, ela não recebe essa graça, aí ela não faz a doação. Então isso é uma negociata, isso é tentar negociar com Deus, isso é uma fé irracional. Ou, um outro exemplo, eu estou assistindo um jogo, Brasil contra Argentina, vamos só aqui falar Argentina, né? Porque depois de alguns acontecimentos, de um certo jogo de Brasil e Alemanha, não é nem bom lembrarmos da Alemanha. Vamos imaginar um jogo Brasil e Argentina, final de uma Copa do Mundo, então nós oramos a Deus com a ideia de que ele é brasileiro e pedimos que Deus ajude o Brasil a ganhar da Argentina. E ficamos perguntando quem é que vai ajudar a Argentina se Deus já se comprometeu a nos ajudar. Então nós temos aí alguns exemplos de uma fé irracional. A fé racional é aquela pessoa que sabe que existe um Deus, que Jesus é a nossa referência maior e que as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Um outro item, um outro ponto para que esta fé possa curar é o tamanho da nossa fé. A nossa fé precisa ter um tamanho específico. E aí eu trouxe aqui, até para brincar um pouquinho, algo que está aqui na minha mão, tá? Que eu vou segurar. Eu tenho certeza que vocês não estão vendo, porque é muito pequeno. Eu vou soltar em cima da mesa, ó, vou soltar. Os mais atentos viram, eu vou soltar outro, né? Dificílimo de ver. Vou deixar um aqui na minha frente, tá? Está aqui, ó. Por que eu trouxe isso daqui? O que é isso daí, Aguinaldo? Isso aqui é grão de mostarda. Isso aqui é grão de mostarda. E a ideia é que vocês não vejam mesmo. Por que vocês não vão ver? Ora, porque o grão é um dos menores grãos que existem. E Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a colar, e esse monte passará. Ou seja, na maioria das vezes, meus irmãos, a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenino, que é muito pequeno. Então, além da nossa fé ser racional, ela precisa pelo menos ser do tamanho de um grão de mostarda. Não é só isso. Para que esta fé possa mover montanhas, para que esta fé possa realmente fazer acontecer coisas positivas na nossa vida, é preciso que a nossa fé tenha uma amiga inseparável, chamada caridade. Porque o próprio Jesus já afirmou: a fé sem obras é morta. Então não adianta eu crer, não adianta ter fé se eu não movimento as minhas mãos no trabalho no bem. Porque a princípio nós podemos dizer que ser religioso é um rótulo. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou budista.
Muito bom, cada um segue a religião que deseja seguir. Mas o que é que está por detrás deste rótulo? Qual é a minha movimentação no bem em nome da religião que eu sigo? Porque todas as religiões, inclusive a cristã, inclusive o cristianismo, nos convida ao trabalho no bem, nos convida à caridade. O apóstolo Paulo falou do amor, que aqui nós podemos considerar o amor como sendo sinônimo de caridade, que mesmo que nós falássemos a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivéssemos amor, nada seríamos. Ou seja, assim também é a caridade na nossa vida. Esse nosso movimento no bem é que nos dá respaldo na nossa oração. Porque quando nós vamos orar e não temos um trabalho no bem, não somos pessoas caridosas, quais os argumentos que nós vamos usar com Deus? Como é que eu vou me referir a Deus? Como é que eu vou fazer o pedido a Deus se eu não tenho um trabalho, eu não tenho uma realização, eu não construo nada, eu apenas acredito? Mas não basta crer, é preciso que tenhamos um movimento no bem. É o terceiro item que nós sugerimos, que esta nossa fé tenha uma amiga inseparável chamada caridade. E então, nós concluímos aqui a nossa linha de raciocínio sobre a fé, respondendo à pergunta que foi feita lá no primeiro vídeo. A fé pode curar? Sem dúvida alguma, mas ela precisa ser uma fé racional, ela precisa ter um tamanho específico, ou seja, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, e ela precisa desta amiga inseparável, pelo menos deveria ser inseparável, denominada caridade. Se nós tivermos estes elementos, não tenha dúvida, tudo que você quiser, tudo que você desejar, vai acontecer. Naturalmente, quando eu digo tudo, é preciso considerar que, aquilo que eu disse ainda há pouco, que algumas situações, elas demorarão um pouco para acontecer. Outro dia nós gravamos um vídeo, você deve ter assistido, se você está curtindo o nosso vídeo, você deve ter assistido. Nós falamos sobre felicidade e nós explicamos justamente isso, que a felicidade, ela vai acontecer na nossa vida, mas talvez demore um pouco por causa das nossas imperfeições, das nossas lutas, esta coisa toda. Ok, pessoal? E como sempre nós fazemos no encerramento das nossas gravações, fica aqui a sugestão, você pode entrar na nossa loja virtual, descrita aí abaixo no vídeo. Hoje nós colocamos aqui 2 livros, particularmente eu gosto muito dos 2, particularmente uma vez mais deste primeiro, Vida, Seu Maior Patrimônio, porque fala da importância da nossa existência, qual é o sentido da vida, o que é que nós estamos fazendo aqui. Este livro é um romance e um livro que nós lançamos recentemente, Evoluir dá Trabalho, e Se Eu Não Quiser. Aliás, esse segundo livro que eu estou citando, eu nem vou falar muito, porque nós vamos gravar um estudo com base nesse tema, e aí a gente vai fazer essa explicação. Você aguarde aí, você que tem acompanhado os nossos vídeos, você que tem nos curtido, continue curtindo, continue acompanhando, entre aí em contato com a gente, vá conhecer a Editora Sintonia, vá conhecer a Associação Beneficente Caminho de Damasco, tem lá todo um trabalho, tanto espiritual como social. Você é nosso parceiro, você está conosco e nós estamos fazendo tudo isso também para você, ok? Muita paz, muita felicidade no coração e fique com Deus.